Eu elaborei o método para ensinar você, mãe, a estimular a fala do seu filho dentro de casa, sem briga, sem cobrança, sem recusa por parte da criança. E melhor, o seu filho vai querer participar dessa estimulação, porque tudo vai ser feito através de brincadeiras. Então, além de estimular a fala do seu filho, você vai estar criando memórias afetivas, você vai estar trazendo boas lembranças. O método Falar é Divertido foi criado para você, mãe, que quer estimular a fala do seu filho dentro de casa. Então, uma criança de 2 anos de idade, ela precisa ter em torno de 300 palavras no vocabulário dela. Ela precisa estar iniciando o processo de formação de frases. Então, falar quer mamã, quer papá, dá boneca, não quero, né? Mesmo que com alguns erros nas palavras pronunciadas, mas ela precisa ser capaz de formar uma frase. Se essa criança tem um vocabulário de cerca de 15, 20 palavras, será muito difícil ela iniciar a formação de frases porque ela está presa tentando formar palavras. Aos 3 anos de idade, a criança precisa ser capaz de contar um evento, por exemplo, caí na escola e machuquei, tá doendo. Então, se a criança ela não desenvolveu, não aprendeu a formar frases aos 2 anos de idade, ela vai ter dificuldade na elaboração do discurso aos 3 anos, porque ela vai estar presa tentando formar frases. Então, o atraso na fala, ele é cumulativo e ele tende a gerar outros prejuízos na vida da criança. Porque uma criança que não consegue se comunicar, não consegue expressar um sentimento, não consegue se fazer entender, ela tem dificuldade no processo de sociabilização, ela pode sim ter dificuldade na aquisição da linguagem escrita e ela pode sim ter muita dificuldade em algumas questões emocionais por uma dificuldade de expressão. Antes de aprender a falar, a criança ela precisa desenvolver algumas habilidades cognitivas que antecedem o surgimento da fala. Então, se a criança ela não desenvolve essas habilidades, ela vai apresentar um atraso no desenvolvimento da fala. Então, o método Falar é Divertido, ele foi elaborado para crianças que ainda não têm atraso no desenvolvimento e você, mãe, vai estimular a fala dessa criança, evitando que ela tenha um atraso. Você vai conseguir acompanhar cada uma das etapas do processo do desenvolvimento da fala. Mas ele também foi criado para você, mãe, que tem uma criança que já tem um atraso no desenvolvimento da fala, independente de qual seja o motivo. Se for por um distúrbio neurológico, se for uma criança autista, uma criança com uma síndrome, né? Então, essa metodologia, ela vai te ajudar a desenvolver as habilidades que o seu filho ainda não conseguiu desenvolver para conseguir falar e se comunicar de uma maneira mais efetiva. Então você, mãe, vai estimular as habilidades cognitivas no seu filho através de brincadeiras e aos pouquinhos a fala vai surgindo. Isso acontece porque esse método ele está baseado na neurociência. Então existem muitos estudos que mostram que essa metodologia aumenta as conexões sinápticas, favorecendo a produção da fala, favorecendo o desenvolvimento dessas habilidades cognitivas que a criança precisa desenvolver para poder falar. Então não adianta você chegar na frente da sua criança e falar, filha, fala bola, ó, bola, bola. Até porque muitas crianças até viram de costa ou saem de perto ou até reclamam quando os pais fazem esse tipo de estimulação. Então você precisa mudar essa estratégia. Eu tive uma paciente que ela é uma criança autista e ela tinha 4 anos de idade quando a mãe me procurou no consultório porque estava muito preocupada, né? Porque a criança não falava nenhuma palavra e naturalmente a família estava todo mundo muito preocupado com a situação, se a criança iria conseguir se comunicar. Então, eu ensinei para a mãe como aplicar o método Falar é Divertido. Ensinei para ela o passo a passo que ela deveria estar executando em casa. E um dia essa mãe me procurou no consultório e ela falou que ela passou por uma situação ruim durante a semana, recebeu uma ligação e quando ela recebeu a ligação, ela sentou no sofá e ela começou a chorar. E essa criança chegou perto dela, encostou a mão no rosto e falou, calma mamãe, vai ficar tudo bem. E a mãe da criança ficou assustada, tentando entender o que estava acontecendo, porque até então ela não falava nenhuma palavra e naturalmente o processo normal é a criança falar algumas sílabas, depois palavras e depois frases. E a mãe veio emocionada no consultório me contar o que tinha acontecido. Isso só aconteceu porque ao invés de ficar ensinando sons isolados, né, ensinando para a criança, fala pá, fala tá, fala lá, nós trabalhamos as habilidades cognitivas que são necessárias no processo de desenvolvimento da fala. Então não é que você não possa ensinar a criança como produzir cada um dos sons diferentes. Isso está dentro do método Sim. Lá você vai aprender como mostrar para a criança como produzir cada som.
mas isso não é o suficiente para que a sua criança tenha uma fala comunicativa, ou seja, uma fala que consegue passar uma ideia, consegue expressar uma opinião e não palavras isoladas. Existem muitas crianças que elas falam várias palavras isoladas e essas palavras não têm função comunicativa. Ela sabe contar até 10, ela sabe falar a letra do alfabeto, ela sabe reconhecer as cores, mas ela não usa isso dentro de uma comunicação. Ela sabe falar a palavra verde, mas quando ela quer a blusa verde, ela não aponta e fala verde, ela simplesmente não fala. Então isso acontece porque a criança aprendeu palavras isoladas sem aprender as habilidades cognitivas necessárias para uma comunicação efetiva. A regra do método Falar é Divertido é tudo, exatamente tudo, tem que ser feito através de brincadeira. Então, em momento nenhum, você vai sentar a sua criança na frente e tentar passar algum ensinamento. Tudo vai ser feito em formato de brincadeira e você vai aprender essas brincadeiras dentro do curso Ensinando Meu Filho a Falar em Casa. Eu desenvolvi esse método porque eu senti na pele o que muitas crianças passam quando estão passando por esse processo de desenvolvimento da fala. Então, há 13 anos atrás, quando eu iniciei a minha carreira como fonoaudióloga, eu aplicava o método tradicional e ele dava muito certo com algumas crianças. Mas tinha um grupo de crianças que eles não se adaptavam com esse método, né? Algumas crianças se recusavam a produzir aquilo que eu estava pedindo, algumas crianças choravam quando entravam na sala e eu fiquei pensando o que poderia estar causando isso. Foi então que eu tive um insight com duas situações específicas que eu passei. Então, quando eu estava aprendendo a dirigir, eu me recordo quando eu sentei pela primeira vez na cadeira de motorista e o instrutor do meu lado. O instrutor me ensinou tudo o que eu deveria fazer e eu comecei a dirigir. Só que em vários momentos, o instrutor, ele falava: Patrícia, acerta, olha a marcha, você esqueceu a embreagem, olha isso, olha aquilo. E eu comecei a ficar um pouco nervosa e eu percebi que eu estava cometendo alguns erros que eu não cometeria se o instrutor não estivesse ali do lado. Depois de alguns anos, eu passei por uma situação de aprendizagem muito semelhante. Eu fui tentar aprender a andar de roller. Aos plenos 25 anos de idade, pela primeira vez eu estava colocando um roller no pé. Então, algumas regiões do país chamam de patins, né? Então, cada local chama de uma forma diferente. E eu resolvi aprender a andar de roller. E eu convidei duas amigas para fazer parte desse processo de aprendizagem ali junto comigo. E foi uma experiência muito legal. Foi difícil, mas foi uma experiência muito legal. Porque eu coloquei o roller no pé e eu caía várias vezes. Eu andava meio torta, eu não conseguia frear. E cada vez que eu estava meio torta, essas meninas que foram comigo, elas davam risada, faziam piadinha. Se eu caísse, filmava e começava a rir. E eu fazia a mesma coisa com elas. Embora o processo de andar de roller tenha sido muito difícil, ele aconteceu de maneira mais rápida e muito mais leve, porque as pessoas que estavam ao meu redor, elas estavam me ensinando brincando. Elas trouxeram uma certa leveza nesse processo de aprendizagem. Foi aí que eu tive um insight muito importante, que algumas crianças, elas não desenvolvem a fala porque nós não estamos conseguindo acessar essa criança. Então, o ponto principal para você estimular a fala da criança é você conseguir acessar essa criança. Quanto mais você cobrar para o seu filho que ele fale, menos ele vai falar. Você precisa estimular a fala do seu filho através das situações do cotidiano, no dia a dia. E eu creio que você já sabe disso. O que ninguém fala é que se você fizer isso da maneira errada, você pode acentuar ou até gerar um atraso no desenvolvimento da fala. Vamos imaginar uma situação aqui comigo? Vamos supor que você não saiba dirigir e eu entro dentro do carro com você. E nesse momento eu entrego a chave nas tuas mãos e eu falo: dirige. Aí você fala assim: não, Patrícia, mas eu não sei dirigir. Eu falo assim: ó, você vai ligar o carro, você vai apertar, colocar um pé na embreagem, né? Vai colocar na primeira marcha e vai acelerar que o carro anda. Aí você fala: não, Patrícia, mas eu não sei, nunca fiz isso. E nesse momento eu tranco o carro e eu falo: você não sai daqui enquanto você não dirigir. Qual seria a sua reação? Você gritaria? Você quebraria o vidro do carro? Você tentaria me chutar? O que você faria? Parece uma situação um tanto abusiva, mas tem muitas crianças que passam por isso diariamente. Quando ela aponta para um objeto e você fala: você não sai daqui enquanto você não falar. Ou eu não te entrego enquanto você não falar. Uma criança, ela não deixa de falar porque ela tem preguiça ou porque ela está fazendo birra por uma questão comportamental. A criança, ela não fala porque ela não desenvolveu as habilidades cognitivas necessárias para o desenvolvimento da fala. E quando você tenta ensinar a criança a falar através de cobranças, de briga e de ameaça, você está atrapalhando o processo de desenvolvimento da fala. Então, sempre que você quiser ensinar algo para sua criança, você vai elaborar uma brincadeira e no meio da brincadeira você vai
incluir alguns ensinamentos. Mas lembra, é proibido fazer cobranças e fazer qualquer expressão facial de reprovação. Durante a brincadeira, você vai se preocupar com a diversão. E durante a diversão, você vai incutindo os ensinamentos. E depois eu quero que você compare como foi o processo de aprendizagem da sua criança nesse formato e como é que é o processo de aprendizagem quando você está tentando ensinar algo dentro da sua estratégia. Agora, quem quer entender com profundidade como é que funciona o método Falar é Divertido, quer entrar com profundidade, né, junto comigo tendo o meu acompanhamento, entendendo o passo a passo, você pode assinar a plataforma Ensinando Meu Filho a Falar. Lá eu vou te ensinar quais são os erros muito comuns que as famílias cometem que prejudicam o processo de desenvolvimento da fala. Então tem alguns pais e mães que me procuram falando: Patrícia, mas eu nem comecei a aplicar as brincadeiras que você ensina e eu já percebi uma melhora na fala do meu filho, não sei o que aconteceu. Né? Então isso acontece porque quando os pais corrigem esses erros muito comuns, a fala da criança ela tende a ir melhorando de forma espontânea, se esse for o seu caso. Lá você também vai aprender a desenvolver brincadeiras que se tornam atrativas para sua criança. Então tem muitos pais que me falam: Patrícia, eu até brinco com meu filho. Olha, eu sento no chão, eu tento estimular ele, né? Como eu aprendi ali no YouTube, ou alguns vídeos caseiros, mas o meu filho ele vira de costa, ele se recusa a fazer. Como é que eu posso fazer? Então, tem uma aula específica te ensinando como elaborar uma brincadeira que se torna atrativa para o seu filho. Ou seja, o seu filho vai querer participar da brincadeira, ele vai querer olhar para você, ele vai te buscar durante a brincadeira. E esses princípios, eles não foram tirados da minha cabeça, não. A neurociência mostra por que essas brincadeiras, ela ativa o cérebro da criança, fazendo com que ela queira participar, fazendo com que ela queira interagir junto com você. Você vai aprender também como estimular cada um dos sons da língua portuguesa. Então, tem muita criança que tem dificuldade em produzir o lá, o V, o X, o R de barata. Então, primeiramente, você vai aprender como estimular, através de brincadeiras, a produção de cada um desses sons da língua portuguesa. E essa é só a base para você iniciar a aplicação do método. Depois eu vou te ensinar cada uma das habilidades que a sua criança precisa desenvolver para poder falar. Lá na plataforma você também vai aprender como ajudar o seu filho a elaborar um discurso. Tem algumas crianças que ela não consegue contar um evento com muita clareza. Então, por exemplo, vamos supor que a sua criança chega da escola e ela fala assim: Lucas Bolacha. Você deduz que o Lucas é o coleguinha da escola, mas você não sabe se o Lucas gosta de bolacha, se o Lucas também levou bolacha no lanche, se o Lucas roubou a bolacha do seu filho, se o Lucas não gosta de bolacha. E na tentativa de entender, você pergunta várias vezes para a criança e a criança começa a se estressar, ela começa a se incomodar, né? Muitas vezes começa a chorar. Né? Isso acontece porque a inabilidade de se comunicar, de se expressar, gera sim um sofrimento para a criança. Então lá na plataforma você vai encontrar uma maneira de estimular a elaboração do discurso do seu filho. Lá também você vai encontrar algumas alterações neurológicas muito comuns que geram atraso no desenvolvimento da fala. Então você vai entender um pouquinho o que é autismo, gagueira, disfluência da fala, né, a diferença entre os dois, né, e alguns motivos pelos quais a criança pode apresentar um atraso no desenvolvimento da fala. Algumas vezes eu recebo algumas crianças no consultório que já estão com 5, 4 anos de idade, que acabaram de receber um diagnóstico de autismo, por exemplo, porque os pais não conseguiram identificar os sinais que a criança deu desde o nascimento. Então olha só quanto tempo importante de estimulação essa criança perdeu porque os pais não conseguiram observar esses sinais. Então o objetivo dessas últimas aulas que estão na plataforma é fazer você identificar alguns sinais importantes que geram atraso no desenvolvimento da fala e também te orientar qual é o profissional que você deve procurar para auxiliar o seu filho. Muitas mães ficam angustiadas ao perceberem que seus filhos estão com uma dificuldade no processo do desenvolvimento da fala, sem perceber que você, mãe, tem um papel muito importante nesse processo de desenvolvimento da fala do seu filho. Eu tenho alguns pacientes dentro do consultório que têm um atraso na fala por conta de uma síndrome, o autismo, algum outro distúrbio neurológico que afetou esse processo de desenvolvimento da fala e por isso o paciente está em tratamento comigo. E eu percebo que quando eu ensino para as mães como estimularem a fala dentro de casa, em parceria com a consulta fonoaudiológica, essa criança ela evolui de maneira muito mais rápida e o resultado
passa a ser mais efetivo, em comparação a uma criança que não tem auxílio de um pai e de uma mãe. Mãe, você tem um papel importante no processo de desenvolvimento da fala. Se proponha a ajudar o seu filho nesse processo de desenvolvimento da fala e carregue esse orgulho de ter contribuído no processo de desenvolvimento do seu filho.